Nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem pela TV Assembleia e pela FM Assembleia 96,7, abrindo a nossa temporada 2019, cumprimentando os nossos telespectadores e também os nossos ouvintes que nos acompanham também diariamente pela FM Assembleia 96,7. Começando a temporada de entrevistas, de programas aqui, a gente tem hoje um convidado especial para abrir o ciclo 2019 do programa Questão de Ordem, entrando aí no seu 13º ano. A gente recebe hoje com prazer o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado José Sarto. Está aqui comigo e vai falar dos planos da nova mesa diretora da Assembleia. O plenário da Assembleia Legislativa elegeu na última sexta-feira, dia 1º, em votação secreta, os deputados que compõem a nova mesa diretora da Casa para o biênio 2019-2020, uma chapa única de consenso que tem como presidente o deputado José Sarto, do PDT, primeiro vice-presidente, deputado Fernando Santana, do PT, do Partido dos Trabalhadores, segundo vice-presidente, deputado Daniel Oliveira, do MDB, primeiro secretário, deputado Evandro Leitão, do PDT, segundo secretária, deputada Aderlânia Noronha, do Solidariedade, terceira secretária, deputada Patrícia Aguiar, do PSD, e deputado Leonardo Pinheiro, do PP, como quarto secretário. Foram eleitos também os 3 vogais, os suplentes da mesa diretora, deputados Osmar Baquite, do PDT, Bruno Gonçalves, do Patriota, e Romeu Aldigueri, também do PDT. A partir de agora, no ar, o Questão de Ordem com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto, que nasceu em Acopiara, aqui no interior do Ceará, município do Centro-Sul cearense. É médico, filiado ao PDT e no biênio 2015-2016 agora, recente, presidiu a Comissão de Educação e também presidiu aqui na Assembleia. Teve diversas outras funções de destaque, como, por exemplo, a presidência de uma CPI que apurou fraudes no seguro DPVAT. É graduado em Medicina, médico formado pela Universidade Federal do Ceará, com estágio nos Estados Unidos da América, na área da ginecologia e obstetrícia, onde trabalhou, inclusive, no Jackson Memorial Hospital, em Miami. É mestrando em Ciência Política pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Política da Universidade de Lisboa. O presidente da Assembleia, inclusive, fala 3 idiomas, inglês, francês, alemão, evidentemente, o português. Ingressou na vida pública com um trabalho humanitário no Fundo Cristão para Crianças e, em 1988, iniciou a carreira como vereador, eleito pela primeira vez vereador de Fortaleza. 4 anos depois, foi reeleito vereador da capital e tornou-se presidente da Câmara Municipal de Fortaleza. Em 94, foi eleito pela primeira vez deputado estadual, tendo sido o candidato mais votado no município de Fortaleza. A partir de aí, mandatos sucessivos na Assembleia Legislativa, destacando-se, por exemplo, a liderança do governo Cid Gomes entre 2013 e 2014. Entre 2010 e 2014, nesse período, nos mandatos do deputado Sarto, ele defendeu a iniciativa de fazer uma chamada pública para que hospitais privados realizassem cirurgias eletivas. Isso ajudou a diminuir a espera nos hospitais da rede pública do Estado do Ceará. Eleito sucessivamente, 2010, já no 5º mandato de deputado estadual, chegou à vice-presidência da Assembleia Legislativa, presidida à época a mesa pelo hoje prefeito de Fortaleza, então presidente Roberto Cláudio, reeleito mais uma vez em 2014 e em 2018, nas eleições do ano passado, reeleito para o seu 7º mandato com 68.937 votos. A partir de agora, no ar, Questão de Ordem, meu convidado, presidente da Assembleia, deputado Zé Sarto. Presidente, obrigado por ter vindo. Boa noite, prazer em recebê-lo.
Boa noite, Renato. Boa noite a todos que nos escutam. E é um privilégio meu estar mais uma vez aqui nesse programa, batendo papo com você e com os nossos telespectadores. Presidente, e experiência conta, né? O currículo do senhor não deixa dúvida pela experiência política, já foi presidente. É um novo momento na sua carreira política, presidente, mas a experiência o senhor tem para dar e vender, isso conta? Quero crer que vai contar. Na verdade, o Brasil vive hoje um momento muito singular. Nós temos, aliás, não o Brasil, mas o mundo todo vive hoje um momento muito especial no sentido de que há um movimento, vamos dizer assim, um comportamento hoje na política mundial, seja pelo exacerbamento do protecionismo, do nacionalismo, seja na conduta de alguns líderes políticos. E o Brasil não é uma ilha e está inserido nesse contexto. E é muito especial essa condição de nós hoje estarmos como agentes públicos, políticos, participando desse debate. Eu quero crer que eu, como você colocou, eu tenho aí algum tempo de vida pública, e nesse tempo de vida pública, esse momento é o que eu reputo como o mais singular, pelo contexto, pelo que nós estamos, a sociedade brasileira e mundial está percebendo, pelo que a gente sente das decisões políticas, do contexto de um modo geral. Esse esgarçamento político, o senhor falou bem, inclusive, quando o senhor apresentou a chapa na quinta-feira à imprensa, e é um esgarçamento político que, inclusive, foi, vez por outra, tocado pelo então candidato do seu partido à presidência, o Ciro Gomes, que ele se colocou como uma terceira via, porque o Brasil não suporta mais esse estica e puxa. Isso. O senhor vê, na perspectiva nacional, uma possibilidade de uma distensão, porque o Brasil precisa olhar para frente, presidente? Renato, primeiro registrar aqui o meu agradecimento, a todos os companheiros e companheiras que me deram o privilégio de hoje aceitar esse desafio de conduzir a mesa diretora desse biênio. É para mim uma honra muito grande, e colocar também que procuramos construir esse colegiado de uma forma bem plural, né? Se você leu aí a composição da mesa diretora, nós conversamos à exaustão com deputados, partidos e quase todos que compõem esse colegiado, que é plural, e procuramos dar, eu diria, um contorno bem plural, bem diferente, que no meu discurso, quando da eleição e posse dessa nova mesa, eu coloquei que esta casa, a Assembleia, é uma casa de iguais com suas diferenças. Nós somos todos iguais. Aqui não tem deputado melhor ou maior do que outro, nem deputado. Nós somos todos iguais, porque o mandato que o povo, ou parcela do povo, nos concedeu, ele é exatamente para isso, para sermos iguais. Agora temos as nossas diferenças ideológicas, de formação, de pensamento, de visão de mundo. Entretanto, essas diferenças, elas não podem nos afastar. Eu quero, no meu discurso, coloquei exatamente isso. É preciso ter respeito, é preciso ter tolerância a quem pensa diferente. E, nesse momento, o Brasil vive eu diria, talvez um tempo dos mais singulares da sua história. Porque é um tempo de intolerância, é um tempo de distensão, é um tempo de, eu diria, pouca paciência em ouvir quem pensa de uma forma antagônica ao que você pensa, em colocar com muita, e eu tenho colocado isso às vezes até um pouco mal interpretado, você tem que colocar às vezes com muita dureza o que você pensa, defendendo os seus princípios, mas acima de tudo entendendo que outras pessoas podem e devem pensar diferente. E é aí que eu acho que é o grande desafio para as nossas lideranças aqui do Brasil, que saibam conduzir o debate nesse sentido, de somos, nesse momento, temos aí projetos
de visão, de mundo diferente, mas, acima de tudo, temos que ter o respeito, né, por quem pensa diferente e ajudar de uma forma democrática. Vamos debater, vamos à exaustão nos argumentos, porque, afinal de contas, as ideias é que devem nos mudar, não a violência física. Eu acho que o que deve prevalecer nesse momento muito especial como vive o Brasil é exatamente isso, é a fortaleza das ideias. Se não for assim, eu acho que nós não estamos indo no caminho certo. E o parlamento é o lugar mais adequado para isso, né, Eu presidente? acredito que o parlamento é essa caixa aqui de ressonância, normalmente, hoje o parlamento do estado do Ceará, salvo engano, nós temos 12 partidos, representa aqui uma pluralidade de pensamentos, vai aí de ideologias de A a Z, em todo o seu universo, e é bom que seja assim. É bom porque nós somos pessoas, como eu disse, né, que temos projetos de mundo, visões de mundo diferentes uns dos outros, e é bom que seja assim, mas confrontá-las de uma maneira muito aberta, muito democrática, muito clara, com ideias, e não apenas vamos dizer assim, no empirismo de achar isso ou achar aquilo. Eu acho que hoje o parlamento, mais do que nunca, ele está sendo empurrado, vamos dizer assim, para se posicionar enquanto agente público. E é importante que seja assim. Estou aqui com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado José Sarto. Presidente, a sua mesa, eu fiz uma pesquisa e eu tenho a impressão que isso é um fato inédito na história da Assembleia. Tem 2 mulheres em cargos de posições, não são, digamos, suplentes, são titulares. Titulares. Isso nunca aconteceu. Por que essa preocupação desse espaço às mulheres, que é uma coisa, vez por outra, reclamada, né, na sociedade? Inclusive, o regimento preceitua acerca da composição das comissões na proporcionalidade de gênero, né? E a Assembleia hoje tem 6 deputadas estaduais e nós procuramos, na medida do possível, obedecer essa proporcionalidade. Eu sou obstetra e acho que a mulher ela é um ser humano especial, ela tem vocações, sensibilidades que nós, homens, não temos. Se pudesse, eu até ampliaria a participação feminina, por entender que a mulher ela tem um 6º e um 7º sentidos que, na média, nos falta aos homens. E eu acho que a mulher vai emprestar mais sensibilidade, mais, eu diria, ternura, e também a mulher, quando se decide, a mulher, ela sempre, eu diria que faz valer a sua decisão. A mulher, eu diria que nessa composição, não só nessa composição, mas ela vem, não é só para adornar a chapa enquanto forma, mas, acima de tudo, como conteúdo, até porque as deputadas que irão representar as mulheres da mesa têm um conteúdo, têm um lastro muito grande na sua vida política. Deputadas Aderlane Noronha, que é do Solidariedade, 2ª secretária da mesa, e deputada Patrícia Aguiar, 3ª secretária, que é do PSD, que vem com a experiência de ter sido prefeita, né, em Itauá, importante. Aliás, reconhecidíssima, né, nas suas gestões. E foi, inclusive, secretária também municipal em Fortaleza. E vai ter agora a sua primeira oportunidade no Legislativo, deputada Patrícia. Bom, presidente, o senhor, no discurso, o senhor fez o discurso de posse após a eleição e antes mesmo, quando o senhor apresentou a chapa, na quinta-feira, perante a sociedade cearense, perante a imprensa, o senhor enumerou alguns pontos que no outro dia mesmo a imprensa destacou. Eu pensei alguns pontos aqui para a gente. O senhor falou de interlocução com a academia, eu achei muito interessante isso. De que forma o senhor pretende fazer essa interlocução? Porque a Assembleia tem, inclusive, a Unipass. Né? É através da Unipass, como é que o senhor pretende fazer isso? Na verdade, a ideia nossa é estreitar essa relação que já existe entre a Universidade do Parlamento e as universidades, de um modo geral, aqui do Ceará, tanto as públicas como as particulares. E isso porque eu creio que, até que se prove o contrário, o pensamento científico, né, o conhecimento, o fato científico, a academia, as universidades, nós temos lá pessoas que
dedicam as suas vidas a pesquisar, a se informar, a buscar conhecimento. E claro que nenhum conhecimento é por si acabado, é terminal. Mas eu acho que é no conhecimento que a gente pode tentar suprir as nossas dificuldades. E a interlocução com a academia é exatamente nesse sentido, de procurar trazer a academia para dentro da Assembleia mais ainda, já que nós temos aí equipamentos que são importantíssimos, como a Universidade do Parlamento, como o Conselho de Altos Estudos, como o INESP, como o PROCON, como o Escritório Frei Tito e por aí vai. Eu creio que cabe a essa, eu diria, esse setor da sociedade estudar, propor fórmulas para que a gente possa, por exemplo, capacitar a assessoria dos deputados. Eu, como deputado estadual, já fui líder do governo, do governador Cid Gomes e vice-líder do governador Camilo. Por vezes, mesmo com toda a experiência, mesmo tendo sido acadêmico de direito, que eu consegui cursar até o 5º semestre, eu sentia falta de uma orientação técnica, porque você vai estudar, por exemplo, uma peça como a Lei Orçamentária Anual, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias, como o Plano Plurianual, você carece de informações que são técnicas. E eu me ressentia disso porque, por vezes, era chamado a relatar, a opinar, e eu tinha que, com muita dificuldade, pegar aquele ABC e construir um pensamento sobre uma matéria extremamente técnica. E eu acho que é aí onde a academia entra, nessa interlocução com a Universidade do Parlamento, com a Assembleia, de procurar ampliar a capacitação dos assessores, dos deputados e, acima de tudo, dos servidores. Porque eu creio que com uma capacitação, com uma qualificação mais refinada, no sentido de procurar até contribuir mesmo, porque o conhecimento, ele é um tesouro intangível, ninguém lhe toma. É o conhecimento que vai, por exemplo, fazer com que pessoas oriundas de uma classe mais desfavorecida possam ascender na vida pessoal e na vida pública. E é pelo conhecimento que a gente pode procurar galgar esses espaços. E é a nossa ideia de estreitar essa relação, tanto com a academia, temos equipamento como a Universidade do Parlamento e temos também outros, como o Conselho de Altos Estudos, que são instrumentos que podem ser usados para subsidiar, por exemplo, a elaboração de políticas públicas do governo do Estado, na área de saúde, na área da educação, enfim, temos aí todo um universo de políticas públicas que podem ter a ajuda da Assembleia. Presidente da Assembleia, deputado Zé Sarto aqui comigo no Questão de Ordem. Presidente, nessa interlocução com a academia, com a sociedade, a Assembleia também, ao longo do tempo, a Assembleia tem sido parceira dos governos. Até porque tem que passar por aqui, não é? Os projetos, as parcerias, o governador, seja ele quem for, ele tem que ter esse intercâmbio. Como é que o senhor pretende ter essa relação com o governador? É claro que a base aliada do governo, mercê de um desejo do eleitor, ela se expressa majoritariamente porque assim quis o eleitorado, quando deu quase 80% dos votos ao governador Camilo Santana, reeleito em primeiro turno. Mas a Assembleia tem um papel institucional. Como é que o senhor pretende ter essa relação com o governador Camilo? Olha, a Assembleia, ela é um poder autônomo, independente e deve preservar essa relação harmoniosa com os outros poderes constituídos, o Executivo e o Judiciário. E aqui a Assembleia deve proporcionar ao Ceará, à sociedade cearense de um modo geral, um debate que seja plural, que seja democrático e, acima de tudo, republicano. No sentido de que, por exemplo, Renato, a oposição foi eleita para ser oposição. Claro. E é importante que tenhamos a oposição. A oposição que seja ética, que seja construtiva, que debata, que proponha alternativas. E assim tem sido, eu acho, tem sido feito ao longo desse último mandato do governador Camilo. Como você registrou, o governador Camilo teve quase 80%, foram, salvo engano, 79,95% do eleitorado cearense. Isso mostra que a média maior do eleitorado cearense
decidiu que o projeto, eu diria, o vetor resultante desse projeto de governo, liderado pelo governador Camilo Santana, foi aprovado. Não quer dizer que não tenhamos oposição, pelo contrário. Se a oposição foi eleita para ser oposição, ela deve também procurar cumprir o seu papel. E a nossa função aqui, enquanto mesa diretora, enquanto presidente da mesa diretora, é exatamente proporcionar, eu diria, a regulação desse debate, garantindo, por exemplo, que a minoria tenha a sua voz, garantindo o debate que seja realizado no plenário da Casa, nas comissões permanentes da Casa, de uma maneira muito aberta, muito transparente, que será cobrada pela sociedade cearense de um modo geral. Então, o parlamento tem essa função. Aqui nós não somos uma Secretaria de Estado, nós temos aqui, eu advogo o governo Camilo Santana porque conheço o governador e conheço o governo. Temos as nossas dificuldades? Temos, como todo governo tem. Mas eu tenho certeza que, como quase 80% da população, eu concordo na grande maioria das políticas públicas que o governador executa. Presidente da Assembleia, José Sarto, aqui no Questão de Ordem. Presidente, as comissões técnicas, o senhor já começou a trabalhar essa questão da montagem? Dá muito trabalho montar as comissões, as permanentes? Não, nós já começamos a discutir, até porque temos 18 comissões permanentes, temos 12 partidos na Casa, temos um regramento regimental que aponta na direção da proporcionalidade. Os partidos que têm um maior número de deputados deverão compor as comissões sem, contudo, prejudicar as minorias. E aí aponta também, para além da construção matemática, a construção política, né? Porque a minoria existem minorias que são muito qualificadas e que precisam ser ouvidas, e é isso que nós vamos procurar construir nesses dias, né? Com todos os líderes partidários e com todas, até porque nós não sabemos ainda se os partidos vão querer construir blocos partidários ou não. Mas, independentemente dessa questão matemática, é importante que a gente aponte também para a construção política, garantindo o espaço às minorias, né? Garantindo o espaço, tanto quanto possível, à pluralidade, dos 12 partidos que compõem essa Casa. Temos partidos aqui, com o caso nosso, do PDT, nós temos 14 deputados. E tem outros partidos que têm 5, 4 e por aí vai. Muito bem. Presidente Sarto aqui comigo no Questão de Ordem. Vou fazer um rápido intervalo e a gente volta já para falar ainda dos planos, de outros planos que o presidente da Assembleia inclusive já antecipou em coletiva de imprensa. A gente vai aprofundar aqui os planos da nova mesa diretora presidida pelo deputado José Sarto, do PDT, aqui hoje comigo no programa Questão de Ordem. Um intervalo rápido, a gente volta já. Calúnias, difamações, vergonhas, traumas. Conhecidas como fake news, as notícias falsas podem destruir reputações e até vidas. Mas a boa notícia é que a solução está em nossas mãos. Cheque sempre os fatos em fontes seguras antes de compartilhar. E lembre-se, fake news é crime. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, compartilhando com você o combate às notícias falsas na internet. O Departamento de Comunicação Social da Assembleia Legislativa do Ceará, além de TV, rádio e presença nas redes sociais, publica todo mês o jornal AL Notícias e a cada 3 meses a revista Plenário. O jornal traz informações sobre o cotidiano da Assembleia, com notícias sobre a atuação parlamentar, sobre o trabalho das comissões e assuntos de interesse da população. Já a revista, além de registros da atividade parlamentar, aborda temas que marcam o Ceará do nosso tempo. São artigos, estudos e reportagens sobre turismo, economia, cultura, meio ambiente, educação, saúde, combate às drogas, responsabilidade social e tantos outros temas. Presente, futuro e passado, em textos ricos de informações e imagens que falam por si mesmas.
Assembleia Legislativa do Ceará. Comunicação em dia com o povo cearense. Voltamos com o programa Questão de Ordem, cumprimentando você que nos acompanha pela TV Assembleia e também você que nos ouve todo dia nas ondas do rádio, na FM 96,7, todo dia às 10 da noite. Também o programa Questão de Ordem é transmitido pela FM Assembleia. Aqui hoje, abrindo a temporada 2019 do programa Questão de Ordem, com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual José Sarto. Presidente, o senhor falou aí na questão da oposição, do respeito às minorias. É tão legítimo ser governo como ser oposição. Claro. Isso é uma regra básica, inclusive, de convivência salutar democrática. Eu me lembrei agora, semana passada, inclusive, o deputado federal Mauro Filho, eu achei isso muito interessante, muito sintomático, de um novo momento. Foi ao encontro da equipe econômica do atual governo federal apresentar, a pedido do próprio governo, uma ideia de reforma da Previdência que foi defendida pelo candidato Ciro Gomes e que parece ser até mais completa, mais sensível do que a própria ideia inicial do ministro Paulo Guedes. Achei isso muito interessante, quer dizer, o PDT que anunciou que é a oposição, óbvio, o povo assim decidiu, mas não é uma oposição para que tudo fique pior, é uma oposição, inclusive, sugerindo num tema tão importante como a reforma da Previdência. É um exemplo claro de como a oposição pode contribuir. A posição que nós temos adotado no PDT é de oposição crítica, sem, contudo, construir a oposição só por oposição. Até porque o Brasil e o brasileiro estamos cansados disso. Não é porque, naquela velha maneira maniqueísta de pensar se é partido A é do bem e partido B é do mal, que o Brasil está vendo aí que partidos, de um modo geral, eles foram todos, eu diria que levados por essa operação Lava Jato, por exemplo. Temos aí partido para todo gosto, deputado ou político de todo gosto, para todo tipo de partido envolvido, né, nesse tipo de conduta que a Lava Jato abriu para o povo brasileiro. E a posição do PDT é liderada pelo ex-ministro Ciro Gomes, é exatamente de dar o tempo necessário para que o governo mostre a que veio. A que veio. Não adianta, pelo menos para nós, passionalizar, até porque o Brasil, ele não suporta mais essas pequenas emoções. O Brasil é um país continental, é um país que representa aí a 8ª economia mundial, é um país importante na América do Sul e que não pode ser governado como uma republiqueta de bananas. Há uma responsabilidade muito grande das oposições, não é torcendo pelo quanto pior, melhor, que nós vamos sair dessa crise sem precedentes. É por isso que nós estamos dando o devido tempo ao governo federal, ao presidente eleito, democraticamente, legitimamente, que ele apresente o projeto que ele, vamos dizer assim, vendeu, entre aspas, para a nação. Muito bem. E essa questão da reforma da Previdência, eu acho que é um fato muito importante, porque ela está no centro de uma questão fundamental, não é? Que foi apresentado pelos diversos candidatos. Eu me lembro, inclusive, de um debate que aconteceu num programa de televisão entre os assessores econômicos dos candidatos. Estava lá o Mauro Filho, o programa Roda Viva, inclusive, da TV Cultura, que eu assisti. E a formulação que o Mauro Filho apresentou era bem mais completa, inclusive, levando... Eu me lembro do debate dele com o Pércio Arida, que fazia assessoria do PSDB, enfim, mostrando que se há uma proposta boa, não interessa onde ela esteja, interessa ao Brasil. Claro. E olha, com relação a essa questão da Previdência, é bom que a gente faça um debate bem aberto. Veja o que está acontecendo lá na França com os coletes amarelos, que começou com um movimento por um aumento da taxa do combustível e agora culminou com um movimento popular muito, eu diria, forte, com relação a discutir reforma trabalhista e reforma da Previdência na França. Então, nós temos que encarar esse debate muito tranquilamente, apresentando aí todas as versões. Sem maniqueísmo, né? Sem maniqueísmos e entendendo que hoje esse debate da Previdência, por exemplo, nós temos no Brasil aqui alguns anacronismos, né?
pessoas que se aposentam com 50 anos, que isso é inimaginável na América do Norte e na Europa. E o Brasil é uma economia forte no mundo, mas não é um país rico, é um país ainda emergente. O presidente Zé Sarto aqui comigo no Questão de Ordem. Presidente, o senhor falou em reforma do regimento. O senhor já detectou aonde... Eu me lembro desse período de cobertura aqui na Assembleia, vez por outra surgem incongruências, né, de interpretações do regimento. Me lembro, inclusive, de uma famosa, um debate, inclusive o senhor estava participando daquele debate na comissão, e fica difícil você congregar esforços para um objetivo comum com interpretações tão díspares. O senhor já identificou onde precisa mudar o regimento? Tem algumas eu diria, alterações que elas me parece que são imperativas. Quem acompanhou, como você, a última legislatura, percebeu que em um determinado momento se tem uma interpretação do regimento. Vou dar um exemplo bem clássico, dias úteis ou dias de sessão. Por várias vezes aqui se debatia nas comissões permanentes e no plenário qual era o prazo que o regimento preceituava. E em determinado momento a redação não era bem clara e noutros apontava para o norte e em outro momento apontava para o sul. E é preciso que a gente pactue aí o entendimento geral. Não necessariamente nós vamos ter ainda questões de, eu diria, de semântica, de interpretação aí de textos, mas na grande maioria nós temos que pacificar o entendimento. Eu acho que o regimento ele precisa ser reformado porque a legislação muda. O mundo, por exemplo, com relação a essa questão objetiva, nós temos o advento aí das redes sociais, da virtualidade. Hoje a pauta ela é colocada na internet e antigamente o regimento só falava em você anunciar eu diria que ainda em procedimentos escritos. Então, existem algumas questões que devem ser avançadas com a discussão bem tranquila, mas a gente já tem aí alguns pontos, alguns gargalos que precisam ser pactuados entre os partidos e o plenário da Assembleia, que no final das contas é quem deve se manifestar. Como diz o próprio regimento, o plenário é soberano, tanto que pode eleger, pode constituir e pode destituir até a mesa diretora. A ideia, então, o senhor é formatar uma proposta da mesa para apresentar ao plenário? A ideia talvez seja criar uma comissão para estudar aí o regimento, a reforma do regimento, chamando a OAB, olhando o que está acontecendo nas assembleias do Brasil, também observando o que acontece na Câmara Federal, né, porque como a nossa Constituição ela é principiológica, no sentido de a Constituição Federal ela dá nortes para as constituições estaduais e assim serve para o regimento, é tentar adequar essas visões, juntamente, evidentemente, com o corpo técnico, para oferecer à Assembleia um regimento que seja, tanto quanto possível, inteligível, que se você perceba e possa ler sem muita subjetividade. Tem uma discussão hoje, presidente, pegando aí o gancho do que o senhor acaba de dizer, no Brasil, de como fortalecer mais os estados. Evidentemente que a nossa república é bem diferente da república norte-americana. Ela foi criada de uma forma diferente. Mas há um debate hoje posto, inclusive isso está sendo objeto de discussão até no encontro de governadores com o ministro da Justiça, e como mudar a Constituição para dar aos estados mais poder de legislação em cima, por exemplo, na questão da segurança pública, que a Constituição colocou muito em cima dos estados, mas a lei toda depende do Congresso Nacional. O senhor acha possível que se avance nesse campo? É uma discussão que precisa ser feita, até porque o Pacto Federativo Brasileiro, ele, como você colocou, é diferente, por exemplo, da América do Norte, dos Estados Unidos da América do Norte, porque lá os estados eles têm uma autonomia, têm uma independência sem serem soberanos, né? Porque tem aí toda uma conceituação jurídica que é importante que se preserve, mas assim, os estados brasileiros, eles não têm muita, por obrigação da Constituição Federal, do Pacto Federativo Brasileiro, eles não têm muita autonomia para legislar. E isso, por vezes, prejudica
porque tem, por exemplo, a questão do regramento dos impostos nacionais, aí tem todo um arcabouço jurídico que precisa ser revisto, rediscutido, né? Eu acho que redebatido. Nós estamos num bom momento para rebater. Eu creio que sim, nós temos aí algumas prioridades, dentre elas a economia que precisa ser revista, previdência, reforma política, né? E na previdência e na economia a gente já pressupõe um debate sobre a reforma tributária, que concentra muito na União a arrecadação dos recursos e passa para estados e municípios uma parcela, quando o grande gerente é a União. E a gente sabe que a vida acontece no município. Presidente José Sarto da Assembleia aqui comigo no Questão de Ordem. Presidente, o senhor também falou, a gente já tocou aqui em reforma do regimento, capacitação de servidores, a relação com a academia. O senhor falou também em planos de fortalecimento e planos novos para a Universidade do Parlamento, inclusive em relação a cursos de idioma. O que é que o senhor está pretendendo? Né? Lembrando que o senhor fala 3 idiomas, né? Inglês, francês e alemão. Teremos curso de alemão, por exemplo, na Unipass? Eu não sei, a depender de mim, sim. Veja, quando eu defendo a ampliação dessa, eu diria, da atuação da Universidade do Parlamento, é porque eu creio que o conhecimento é que liberta, né? E você ter um acesso, por exemplo, a um outro idioma, ele vai para além do emprego comercial, de você se capacitar para ter um emprego melhor, porque quando você domina um outro idioma, um outro pensamento, você recebe uma chave para você, por exemplo, adentrar o mundo da leitura e de conhecer, sem a velha tradução, você formar a sua opinião pessoal sobre um texto ou sobre uma obra. E o conhecimento é libertador. Eu acho que quando você conhece, você começa a se libertar de alguns preconceitos ou de alguns paradigmas que você deglutia sem perceber as nuances. E eu acho que não é só nisso, não. É na capacitação, como eu disse, né, de vários cursos, orçamento, planejamento, idiomas, uma série de coisas, até na educação pública, saúde pública. São muitos, eu diria, horizontes que a gente pode tentar ultrapassar nessa relação mais estreita com as universidades e o Parlamento Estadual. Ou seja, o senhor pretende usar a Unipass e os instrumentos aqui da Assembleia e a boa estrutura que tem hoje o Poder Legislativo para estreitar cada vez mais a relação com a sociedade. Claro, claro. Tem um projeto aqui que eu acho muito importante, que é o projeto Alcance, que foi criado pelo prefeito hoje, Roberto Cláudio, quando era presidente da Assembleia, que proporciona aulas de qualidade para alunos da rede pública. Aquele aluno, eu me lembro muito bem que eu era aluno da rede pública e eu ia, há tempos atrás, né, andava pegava não sei quantos ônibus para ir escutar um aulão de um professor renomado, porque a escola pública não dava esse instrumento. E a Assembleia proporcionou isso, proporciona. Salvo engano, ainda tem um projeto que se denominou Alcance. Aos sábados, né? Aos sábados, né? Que traz para cá a transmissão da TV Assembleia, inclusive. Professores renomados, remunerados, os melhores professores da rede privada, traz para cá e oferece aí à rede pública o ensino de qualidade. E é essa ideia. Na verdade, eu não tenho detalhes, eu tenho uma tese, né? Que é de procurar estreitar essa relação. A Assembleia também é muito forte, né, e o senhor tocou nesse ponto, campanhas de conscientização, né, que a Assembleia sempre realiza, né, tem uma campanha muito forte, que está aí o Ceará Sem Drogas, e o senhor já anunciou que vai não só manter, como fortalecer e até ampliar. Né? Essa campanha que iniciou-se com o deputado Zezinho Albuquerque, que é digna de nota, de parabenizar, é uma campanha que traz esse debate aí para a família e principalmente para a rede pública. Eu acompanhei em alguns municípios a execução dessa campanha, onde você pega a rede pública, o pré-adolescente, o adolescente que é o alvo, né? E leva para lá um debate, faz um seminário sobre a questão das drogas. E eu acho que nós temos que, se possível, ampliar, melhorar no que puder essa campanha, que nós sabemos hoje, por exemplo, que
a violência que acontece no Brasil e no Ceará também está diretamente relacionada ao consumo de drogas, ao tráfico de armas, enfim, a toda essa problemática que envolve aí o combate, a prevenção e o combate às drogas. Aliás, eu tive a oportunidade de participar de algumas das campanhas aqui no interior e a gente nota realmente que aquele momento de impacto é importante. Talvez o fortalecimento do pós, né? Aquele impacto que é aquele momento de reunião com os alunos, toda a rede pública, que mexe com a cidade. Porque eu vou usar a linguagem, essa galera, né? Galera. Essa juventude, esses adolescentes, eles fazem parte de uma tribo, né? E a tribo, às vezes o comportamento da tribo é que impõe aos outros o espelho, eles querem se guiar por aquilo. E é importante que essas informações cheguem nessa tribo para que eles percebam, né? Para além dos pais, que já são mais maduros, mas é essa galera que fala o mesmo idioma, que procure conhecer essa problemática da droga, do tráfico de drogas, do itinerário que certamente é obrigado a percorrer os jovens que entram por esse caminho, e certamente esse programa precisa ser ampliado. Deputado, presidente, a questão da formação política é uma coisa muito importante hoje no Brasil. Evidentemente que os partidos deveriam também se preocupar mais. Mas em os partidos, aqui não vem um caso, quem se preocupa mais ou quem se preocupa menos, porque existem as diversas nuances, a Assembleia não teria também um papel de contribuir para essa melhor formação política? Não sei como. Claro. Com a estrutura que tem a Assembleia. Escola de gestão. Aliás, é o que se chama de realpolitik, né? Na verdade, é o mundo da política real, que o parlamento é a melhor universidade, né? O conceito alemão do realpolitik é isso, é você proporcionar o mundo real da política com as suas perfeições e imperfeições. Aliás, é pela política que a gente pode tentar sair dessa crise, não é negando, não são essas negações que vão fazer com que a gente saia dessa crise. Então, é o mundo real, e a Escola de Gestão, por exemplo, eu acho que é uma iniciativa das mais importantes para trazer para cá o debate sobre o pensamento político moderno, sobre a ciência política, debater de uma maneira, eu diria, programática, com os partidos que compõem a casa, com as lideranças que compõem a casa, os deputados que quiserem, né? Porque é como eu já pontuei aqui, eu acho que o conhecimento é libertador. Quando você começa... E é uma coisa também um pouquinho, eu diria que você tem que se acostumar, porque é um exercício, é uma reeducação. Por exemplo, a minha geração não é acostumada com esse mundo da informática. Eu tenho algumas dificuldades, mas tento me reeducar a aprender a mexer, porque é o que impõe. Não tem volta, né? O mundo impõe isso e a gente tem que procurar se adaptar, senão corre o risco de ficar para trás. Aliás, o senhor tocou num ponto interessante, porque no Brasil, ultimamente, se procura criminalizar a política, não é? E isso causou um estrago muito grande, porque você desmoralizar os políticos e a política leva para onde mesmo, não é? Desmoralizar, por exemplo, o parlamento, que é o mais visado, né? É o mais exposto. Na verdade, essa criminalização, ela é a história do não político. O não político é quem vai chegar. Aí ele chega lá, se torna político, né? O que a gente deve combater é a má política, é o mal político, né? Porque a política, na acepção da palavra, ela é eu diria, uma ambiência nobre. Se não está sendo ocupada, o eleitor tem que fazer uma reflexão, porque eu sempre digo nas minhas conversas que o político ele não nasce da geração espontânea, como Lamarck dizia, né? Ele nasce porque alguém faz com que ele nasça. Ele não aparece sozinho. O político não surgiu do acaso. Ele surge porque alguém faz com que ele surja. E é importante que o eleitor faça a autocrítica. Será que esses políticos que nós temos aí, eles não surgiram porque nós, às vezes, optamos de uma forma equivocada? E aí a gente tem que cortar na carne para reconhecer isso e tentar
melhorar a representação nossa. Ninguém chega de Marte, né? É, Ninguém desceu de Marte para não, queda. não nasce do nada. Não nasce do nada. Presidente, com a experiência que o senhor tem, que a gente já falou aqui da sua trajetória, são 7 mandatos como deputado, na Câmara, presidente, ser presidente da Assembleia, o que representa hoje para o presidente Sarto? É um grande desafio, né? Para mim, muito honrado em estar nessa posição e também consciente da minha transitoriedade. Eu estou aqui passando uma chuva, esperando a nuvem passar, mas quero contribuir nesse momento grave que a gente vive hoje no Brasil e no mundo para fazer um debate para além daqueles que são impostos pela Constituição. Nós estamos aqui como parlamentares para legislar, para representar, para fiscalizar. Mas hoje, eu acho que para além disso, nós estamos aqui para debater de uma maneira tolerante, de uma maneira respeitosa, o Brasil que a gente quer, o Ceará que a gente quer. E eu acho que a minha missão, com muita humildade, é procurar ouvir, procurar ser, vamos dizer assim, o juiz desse debate, conduzir esse grande debate que será feito, né, que hoje extrapola essas obrigações constitucionais de legislar, de representar e de fiscalizar o Poder Executivo. Eu quero contribuir para que a gente faça um grande debate de uma maneira bem tolerante e respeitosa. Aliás, eu achei muito interessante que o senhor disse isso na quinta-feira, essa questão da humildade e também da firmeza de propósito. Eu acho que o senhor deixou muito claro nas suas... E me tocou profundamente quando o senhor colocou a questão da compreensão não só da transitoriedade, como da finitude humana. Eu achei isso realmente espetacular. Renata, assim, uma das coisas que me dá algum conforto, assim, talvez tranquilidade, é porque eu já passei por isso aqui. Então, eu sei esse itinerário que, às vezes, dizem que o poder é como uma mosca azul, né, que lhe belisca e você fica um pouco enebriado. Eu quero me vacinar contra isso. Eu sei que é transitório, é muito passageiro, e nessa transitoriedade eu vou procurar oferecer com muita humildade, assim, o que eu tiver de melhor do meu esforço, da minha formação, para proporcionar um debate que seja bem aberto, democrático, respeitoso e, acima de tudo, tolerante. Presidente Sarto, felicidade no desempenho da função, sucesso, não é talento, experiência que eu tenho de sobra. Parabéns. Muito bom tê-lo hoje no programa. Renato, agradeço e mais uma vez registro aqui o meu agradecimento, né, a todos que me ajudaram a estar nessa posição, a Deus, né, que, afinal de contas, é quem rege todas as coisas, a minha família, aos companheiros e companheiras deputados, aos meus eleitores que me toleram há algum tempo, né, e podem ter certeza que eu posso até não, vamos dizer assim, conseguir aquilo que eu pretendo, mas pode ter certeza absoluta que eu vou dar o melhor de mim para fazer o melhor possível para a sociedade do Ceará. Presidente Sarto, obrigado por ter vindo ao programa Questão de Ordem, começando hoje nossa série de entrevistas do ano 2019, começando com os planos, os projetos do novo presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto, a quem eu agradeço a presença hoje aqui no Questão de Ordem. O programa fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá. Ok?